Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 24, dos versos 13 ao 35. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 24, dos versos 13 ao 35. Os irmãos devem estar estranhando minha forma de falar hoje, né? Mas eu estou com uma afta debaixo da língua e não estou conseguindo falar. Eu preciso falar pausadamente, tá bom? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 24, versos 13 ao 35. Senhor, estamos com a Tua palavra aberta, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que Tu venha falar aos nossos corações nessa manhã. Que a Tua palavra possamos colocar em prática tudo aquilo que fomos falar e ouvir de Ti nessa noite, nessa manhã. E que não somente possamos ouvir, mas viver o que será proclamado. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é que isso vos preocupa? E de que estes tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhe perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, não achando o corpo de Jesus, voltando, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns de nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécio e tardos de coração, para crer que tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a que seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11, os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Palavra do Senhor, meus irmãos.
A introdução do sermão nessa manhã começa com uma ilustração chamada Círculo do Amor. Ele quase não viu a senhora com o carro parado no acostamento, mas percebeu que ela precisava de ajuda. Assim parou seu carro e se aproximou. O carro dela cheirava a tinta, de tão novinho. Mesmo com um sorriso que ele estampava na face, ela ficou preocupada. Ninguém tinha parado para ajudar durante a última hora. Ele ia aprontar alguma? Ele não parecia seguro, parecia pobre e faminto. Ele pôde ver que ela estava com muito medo e disse: "Estou aqui para ajudar, madame. Por que não espera no carro onde está bem quentinho? A propósito, meu nome é Brian." Bem, tudo que ela tinha era um pneu furado. Não é, presbítero Carlos? Um pneu furado. Mas para uma senhora, era o bastante. Era o ruim bastante. Brian abaixou-se, colocou o macaco e levantou o carro. Logo ele já estava trocando o pneu, mas ele ficou um tanto sujo e ainda feriu uma de suas mãos. Enquanto ele apertava as porcas da roda, ela abriu a janela e começou a conversar com ele. Contou que era de St. Louis e só estava de passagem por ali, e que não sabia como agradecer pela preciosa ajuda. Brian apenas sorriu enquanto se levantava. Ela perguntou quanto devia. Qualquer quantia teria sido muito pouca para ela. Ela era uma mulher rica. Já tinha imaginado todas as terríveis coisas que poderiam ter acontecido se Brian não tivesse parado. Brian não pensava em dinheiro. Aquilo não era um trabalho para ele. Gostava de ajudar quando alguém tinha necessidade e Deus já lhe ajudara bastante. Este era seu modo de viver e nunca lhe ocorreu agir de outro modo. Ele respondeu: "Se realmente quiser me reembolsar, da próxima vez que encontrar alguém que precise de ajuda, dê para aquela pessoa a ajuda que precisar." E acrescentou: "E pense em mim." Ele esperou até que ela saísse com o carro e também se foi. Tinha sido um dia frio e deprimido, mas ele se sentia bem, indo para casa, desaparecendo no crepúsculo. Mais tarde vamos voltar ao desfecho dessa história que eu falei para a Selma, é fantástica. Nem ela sabe. No texto que acabamos de ler, Lucas faz um relato primoroso, apresentado apenas no evangelho dele, Lucas, especialmente a jornada, a fé como visão e a hospitalidade daqueles discípulos. Os 2 discípulos abandonaram o caminho de Jesus, pois ele não havia atendido às suas expectativas. Este relato narra como Jesus ressuscitado reconcilia 2 viajantes que, depois de perdoados e iluminados, regressam imediatamente a Jerusalém. A ironia de Lucas vai se ampliando, pois os fatos narrados pelos discípulos cumprem as profecias de Jesus. Recitar os fatos da vida de Jesus é mostrar como eles são coerentes com suas predições e abrem os olhos da fé. Jesus, que em sua última ceia disse que não partilharia mais os alimentos com os seus discípulos até que o reino de Deus viesse, agora compartilha alimento com eles, e com isso mostra que o reino de Deus de fato chegou. Por isso, meus amados, eu quero convidar vocês a meditarmos no seguinte tema nessa manhã:
E o reconheceram no partir do pão. Nós vamos participar da ceia do Senhor daqui a pouco. E o reconheceram no partir do pão. Isso serve para nós diariamente. Em primeiro lugar, para que nós possamos reconhecer Cristo no partir do pão, não podemos ver Cristo somente como um profeta. Não podemos ver Cristo como um profeta. Aqueles discípulos viam Jesus como um profeta, pois dos versos 13 ao 21, acontecem algumas coisas que vamos observar nesse momento. Eles iam discutindo sobre o que tinha acontecido. E aqueles homens estavam indo para Emaús. Não sabemos a localização exata desta aldeia chamada Emaús, que ficava mais ou menos a 60 estádios de Jerusalém. Que nós podemos transformar em quilômetros, fica mais ou menos cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Alguns apontamentos indicam que poderia ser um lugar de águas termais. Águas termais, águas de descanso. Quem não gosta aqui, uma vez eu vi a irmã Odete com o irmão Camilo indo para o Water Park aí, né? Olímpia, não é isso? Então, lugar de maravilha, água quente, água fria, toboágua, não chegava tanto. Mas aqueles homens estavam indo para o lugar de descanso. Eu quero dizer para você que na vida do crente nós não temos que buscar lugar de descanso. Descanso é só na eternidade, meus irmãos. Descanso só quando nós somos chamados à presença do Senhor. Enquanto nós estamos aqui, nós precisamos trabalhar, enfrentar os problemas, enfrentar as adversidades da vida. Aprenda a enfrentar as adversidades da vida de cabeça em pé. Aprenda a enfrentar as adversidades da vida sabendo que Deus está no controle da sua vida. Tem muita gente que a adversidade vem, abaixa a cabeça, se entrega. Não, irmão, vamos acordar. São 7 horas da manhã, vamos acordar, vamos viver a vida como ela tem que ser vivida. Não podemos agir como aqueles homens, buscar tranquilidade. Iam conversando pelo caminho, falando dos últimos acontecimentos. Nesse momento, Cristo aparece, aproxima deles, e eles são impedidos de reconhecer Jesus. Então, eles perguntou a Jesus, que é isso que vos preocupa? De que ides tratando à medida que caminhais? Jesus é meio irônico, né? Se eu te observar, Jesus é meio irônico. Do que vocês estão falando? E eles pararam. É que pode? Você não sabe o que está acontecendo? E aí Jesus começa a dialogar com eles, perguntando a eles, o que vos preocupa? E eles responderam, opa, que é isso, meu amigo? Está em Jerusalém, não sabe o que aconteceu? Mas vamos contextualizar. Vamos trazer para o nosso dia de hoje, né? Você não está sabendo o que está acontecendo? Está dando em tudo quanto é jornal? Está tudo acontecendo aí? Você não sabe dos últimos acontecimentos? Você vive? Que mundo você vive? Que mundo você vive? Que mundo você está vivendo? Não sabe das coisas que estão acontecendo? Não sabe dos problemas que o país está passando? Que mundo é esse? É como se a gente vivesse numa bolha e não se informasse de nada. E aí, eles começam a falar para Jesus. O que você estava fazendo nessa hora? Seria mais ou menos uma pessoa nos dias de hoje não saber que o Papa é o Papa Francisco. É uma pessoa que nos dias de hoje
não saber que nós estamos em ano de Copa do Mundo. Não saber que nós estamos em ano de eleição presidencial. É mais ou menos isso, como se você não soubesse de nada. E Jesus continua a ironizá-lo. Quais? E eles continuaram a explicar a Jesus o ocorrido. Continuaram a falar com Jesus. Eles viam Jesus como profeta e que o mesmo redimir a Israel, mesmo Jesus dizendo tudo o que eles haviam ouvido a respeito deles. E aí Jesus começa, não convia que o Filho do Homem padecesse e nada falar, e nada deles reconhecerem Jesus no diálogo de Jesus. E aí eles falam, de fato, algumas de nossas mulheres viram o túmulo vazio. E disseram que um anjo disse que ele vive. Olha só, meus irmãos, que cegueira espiritual. Eles disseram que ele vive. Como as mulheres aqui são exemplo para nós, homens, no tocante da palavra de Deus. Cheguei hoje de manhã, fui lá na cozinha, só tinha um homem lá, Camilo. O restante era tudo mulher, ajudando a preparar o café da manhã. Como o próprio Camilo disse na vigília, né? Abaixo de Deus, e eu concordo com ele, são as mulheres que fazem as coisas movimentarem na igreja. E a gente, graças a Deus, pelas nossas esposas serem bênção na casa de Deus. Foram as mulheres as primeiras a saberem que Jesus ressuscitou. Isso é muito importante. Para não caminharmos na direção errada, para reconhecermos Jesus no partir do pão, precisamos ver Jesus como nosso Senhor e suficiente Salvador, e não somente como um profeta. Para reconhecermos Jesus no partir do pão, precisamos crer nas Sagradas Escrituras, precisamos crer nessa palavra aqui, e ela tem que ser a nossa única regra de fé e prática. E aí Jesus disse, honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes em que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus está falando com eles, honestos e tardos de coração. O que é que vocês andam lendo para não crer o que desde Moisés está sendo dito nas Escrituras? Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Irmãos, eu tenho dito aqui, Deus tem falado à igreja do Senhor. Deus tem falado a você todo domingo, toda terça, e você não ouve porque não quer. Você está com o seu ouvido fechado, você está com a mente com as escamas. O Senhor tem falado com você diariamente. Nós precisamos abrir a nossa mente, os nossos ouvidos, para ouvir o que Deus está falando à sua igreja. Não seja nécio, não seja tardo de coração. Olhe para a sua vida, olhe ao seu redor, veja o quanto Cristo tem sido bênção na sua vida. Pare de reclamar. Pare de murmurar. Nós temos pessoas aqui que têm passado por problemas, situações difíceis, mas têm se mantido de pé. Mas temos pessoas aqui que têm passado momentos difíceis, mas têm esmorecido, têm caído, têm se deixado abater. Não deixe abater, meu irmão, minha irmã. Confia no Senhor. Olhe para Cristo. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Olhe para Cristo. Lucas agora articula, ao contar como Cristo ressurreto abre os olhos daqueles discípulos para ver o verdadeiro significado do seu plano. Aqueles homens se demonstram hospitaleiros a Cristo. Para não deixar que Cristo continue caminhando, eles convidam Cristo a entrar.
E é nesse momento que eles vão reconhecer Cristo no partir do pão. Em terceiro lugar, irmãos, para reconhecermos Cristo no partir do pão, precisamos convidar Jesus para a nossa vida. Aqueles homens convidaram Jesus para entrar na casa deles. Eles convidam aquele até então estranho para passar a noite com eles, dizendo: permanece conosco. Você tem convidado Jesus para entrar na sua casa, na sua vida? Eu lembro que alguns anos atrás tinha um louvor que falava assim: entra na minha casa, entra na minha vida. Você tem pedido ao Senhor para entrar na sua casa, entrar na sua vida? A sua vida, a sua casa tem sido um lugar de santidade, um lugar de organização, um lugar da presença do Senhor? Ou você tem aberto brechas na sua vida para que a sua vida seja uma bagunça, para que a sua casa seja uma bagunça? Não deixe brechas, não deixe entrar brechas na sua casa. Não abra brechas para o inimigo entrar na sua casa. Agora Lucas acrescenta um toque final à temática da fé como visão. O discípulo que acolhe o estranho terão seus olhos abertos. Um ato de paz, fraternidade e hospitalidade. Uma vez com eles à mesa, tomou o pão, partiu o pão. Por meio dessa temática, ele mostrou que o reino de Deus veio na partilha do alimento com os outros, por arte de Jesus, especialmente com os excluídos. Foi no partir do pão. Foi no partir do pão. Pois quando perceberam que era Jesus, ficaram meio que revoltados. Não nos ardia no coração quando nos discorria sobre as Escrituras: meu irmão, Jesus está do seu lado, falando com você. E você não quer ouvir. Você quer discutir com Jesus. Você quer agir no lugar de Jesus. E Jesus está falando contigo: fulano, faz assim. Não, mas eu quero fazer do meu jeito. Aí quando chega o momento de partir o pão, as suas escamas vão abrir, vão cair. E você fala: mas não ardia no coração. O pastor falava todo domingo, toda terça. Eu não ouvia, não entendia. Aproveite quanto é tempo. Faça uma anamnese da sua vida. Faça uma releitura da sua vida. Faça uma releitura daquilo que você pode ser como pessoa, como ser humano, como cristão. Reveja seus conceitos. E aí já é tarde. Porque a gente às vezes não tem o prazer de dar uma boa notícia. Às vezes não tem o prazer de dar uma boa notícia. Quem não gosta aqui de dar uma boa notícia? Eu não gosto. Às vezes as oportunidades da gente dar uma boa notícia. Pode deixa ele em paz. Quem não gosta de dar uma boa notícia? Eu vou dar uma boa notícia, porque o conselho já está ciente. Eu vou dar uma boa notícia. Eu tenho um chamado capelão. Quando eu me formei no seminário, fiz um curso de capelania lá no Rio de Janeiro, um curso extensivo da helenivação, lá no Rio de Janeiro. Eu sempre quis trabalhar nisso. É um trabalho voluntário, né, irmão? Não ganha um centavo. Pelo contrário, a gente ainda gasta, ainda paga a passagem ainda, né? E aí, ano passado, eu consegui entrar em contato com a irmã Helenivação. Ela me deu o telefone do filho dela. O filho dela é capelão do hospital de Vila Penteado. E essa semana eu fui entrevistado pelo filho dela.
E a entrevista, irmãos, durou mais de 1h30. Ele me perguntando tudo. Perguntas casca de banana, pergunta sobre a minha fé, sobre como eu me comporto e tal. E aí no final falou assim: pastor, o senhor foi aprovado. Você vai fazer 1 minuto com Deus aqui. 10 minutos de minuto com Deus com vários funcionários. E aí o conselho está sabendo, vai ser às terças-feiras pela manhã, não vai atrapalhar em nada o funcionamento da igreja. E eu fiquei feliz, eu queria dar essa notícia, mas eu queria falar primeiro com o conselho. Falei com o Thiago, falei com o presbítero Hamilton, né? E eu queria falar com o conselho para dar essa notícia à igreja. Uma boa notícia. Só que eu vou dizer o seguinte, meus irmãos, eu não sou nada no hospital de Vila Penteado, tá? Eu sou apenas um voluntário que dá minutos com Deus lá. Eu não tenho influência nenhuma lá. Você é só uma formiguinha naquele hospital para falar de Jesus Cristo para aquelas pessoas, para os funcionários que precisam muitas das vezes de uma palavra de conforto, uma palavra de amor, de carinho, de misericórdia, de compaixão. Isso é uma notícia boa. Eu não gosto de dar uma notícia boa. Peço à igreja que ore por mim, que ore pela minha vida, me cubra em oração, porque é um serviço de formiguinha, um serviço de você lidar com pessoas que estão no campo, no fronte de batalha, pessoas que o filho da irmã Eliane falou, né? Pessoas que perderam parentes e amigos no Covid, trabalhando dentro do hospital. Como é que você vai trazer uma palavra para uma pessoa dessa que tem uma pessoa que perdeu um parente? E aqueles homens, quando souberam que Jesus já havia ressuscitado, voltaram, mas já era tarde, porque Jesus já tinha apresentado a Pedro. Não perca a oportunidade de ser o primeiro a anunciar Jesus Cristo. Não perca a oportunidade de ser o primeiro a falar de Jesus Cristo. Não perca a oportunidade de ser o primeiro a anunciar Jesus Cristo para aquele que não conhece. E aí eu vou fazer uma pergunta, finalizando o sermão nessa manhã. Não é para me responder, é para você pensar. Para você pensar e responder para você mesmo. Quantas pessoas na sua caminhada cristã, você foi usado por Deus para ganhar essa pessoa para Cristo? Não precisa me responder. Para você responder para você mesmo. Quantas pessoas você foi usado por Deus para ganhar essa pessoa para Cristo? Para essa pessoa conhecer esse Cristo através de você. Não precisa me responder. Finalizando então com a ilustração que nós começamos, do Brian, que ajudou aquela madame a consertar o pneu furado dela. Algumas milhas abaixo, aquela senhora encontrou um pequeno restaurante. Ela entrou para comer alguma coisa. Era um restaurante sujo, a cena inteira era estranha para ela. A garçonete veio até ela e trouxe-lhe uma toalha limpa para que pudesse esfregar e secar o cabelo molhado e lhe dirigiu um doce sorriso. Um sorriso que mesmo os pés doendo por um dia inteiro de trabalho não pôde apagar. A senhora notou que a garçonete estava com quase 8 meses de gravidez, mas ela não deixou a tensão e as dores mudarem sua atitude. A senhora ficou curiosa em saber como alguém tinha tão pouco, podia tratar ela tão bem a um estranho. Então se lembrou de Brian. Depois que terminou a refeição, enquanto a garçonete buscava o troco para a nota de $100, a senhora se retirou. Já tinha partido quando a garçonete voltou. A garçonete ainda queria saber onde a senhora poderia ter ido quando notou algo escrito no guardanapo sob qual tinha mais 4 notas de $100. Havia lágrimas em seus olhos quando leu o que a senhora escreveu. Dizia: você não me deve nada.
eu já tenho bastante. Alguém me ajudou uma vez e da mesma forma estou lhe ajudando. Se você realmente quiser me reembolsar, não deixe este círculo de amor terminar com você. Bem, havia mesas para limpar, açucareiras para encher e pessoas para servir. Aquela noite, quando foi para casa e deitou-se na cama, ficou pensando no dinheiro e no que a senhora deixou escrito. Como pôde aquela senhora saber o quanto ela e o marido precisavam disso? $400. Como beber para o próximo mês? Como estava difícil, com o bebê para o próximo mês, como estava difícil. Ela virou-se para o preocupado marido, que dormia ao lado, deu-lhe um beijo macio e sussurrou. Preste atenção, meus irmãos. E sussurrou, tudo ficará bem. Eu te amo, Brian. Pense nisso. Não feche o círculo do amor. Jesus está do seu lado. Jesus está do seu lado, te abençoando. Seja grato a Ele, porque Ele morreu na cruz por mim e por você. Ele deu a sua vida por nós. E o que nós fazemos? Façamos o círculo do amor. Amemos mais. Sejamos mais amorosos, mais dedicados ao nosso próximo. Fazendo isso, nos amontoaremos brasas sobre a nossa vida. Que Deus nos abençoe.